março é o mês que destacamos a luta das mulheres pelos seus direitos e por ter ainda mais espaço e voz. Luta esta marcada em 1975, quando oficialmente o dia 8 de março foi reconhecido pela ONU como o Dia Internacional da Mulher. Se pararmos para pensar, já conquistamos muito espaço e evoluímos, mesmo que ainda há muito a se conquistar. Tivemos evolução. E é sobre essa evolução e a independência da mulher atual que vamos falar no Entre Elas de hoje. Por isso, nós estamos recebendo nossas convidadas muito especiais, a vereadora Rose Frigeire, que é a coordenadora atual da PEN, que é a Procuradoria Especial da Mulher, a psicóloga Tatiana Rocha Neto e a vice-presidente de comércio da SIC de Caxias do Sul, Idalice Manquini. Meninas, muito bem-vindas. Obrigada por terem aceito o nosso convite de estarem aqui um pouquinho, dividindo algumas histórias também de vocês, alguns ideais que a gente vai trazer agora no programa. E eu vou começar perguntando para a Idalice, né, que é a nossa empreendedora da cidade, também recebeu o título de cidadã caxiense. Também está há um tempo já nessa trajetória de comércio. Também foi a primeira presidente mulher do Cindy Lojas também. O que te motiva nessa trajetória, assim, como mulher? Bom, boa tarde a todos. Obrigada, por estar aqui nesse programa e representar as mulheres empresárias da nossa região e, por que não dizer, do Brasil, porque eu também represento o Conselho Nacional das Mulheres Empresárias em Brasília. Então, eu sou representante do Rio Grande do Sul perante ao Estado lá em Brasília. O que me motivou? Faz uns 20 anos que eu estou nesta luta com as entidades empresariais. Eu sou muito ligado tanto ao Cindy Lojas, onde eu fui presidente. Claro que eu passei por todos os outros setores. Eu fui diretora suplente, eu fui administrativo, financeiro e acabei sendo presidente do Cindy Lojas Caxias. E isso abre portas, Daí, a partir daí, eu fui para a SIC, onde hoje eu sou, então, vice-presidente do comércio. Qualquer assunto relacionado ao comércio é comigo. E também represento Caxias do Sul na Federação em Porto Alegre, na FEComércio. Então, eu tenho esse trabalho há mais de 20 anos, é algo que eu gosto, porque a gente acaba ajudando o pequeno empresário e todos os empresários, principalmente nesta fase que eu fui presidente do Cindy Lojas. Nós tivemos a pandemia, então foi a única vez em 43 anos que eu tenho comércio e que eu trabalho no comércio, foi a primeira vez que a gente teve que fechar as lojas, Então foi uma fase bastante difícil, mas que hoje a gente já está saindo aí do poço e está conseguindo respirar. Então, para mim, é um prazer bastante grande de poder ajudar e sempre indo atrás das leis, a redução da carga de impostos e, mesmo assim, eu ter o meu próprio negócio, ser uma empresária em Caxias do Sul, onde a gente tem 5 unidades e poder coordenar tudo isso junto. É claro que no mês internacional da mulher, a gente tem que levar também o lado humano, o lado família. Então, a gente também tem o lado família, eu tenho filhos, eu tenho casa, eu tenho marido, então precisa aí uma organização para a gente conseguir adaptar os horários e os afazeres e reuniões durante o dia. Mas é algo que me dá prazer fazer. Deixa eu te perguntar, na época que tu empreendeu, já faz mais de 40 anos, Como foi empreender, assim, quais os desafios que tu encontrou? Porque hoje já é mais, o pessoal consegue empreender mais fácil, mas acho que naquela época tinha muitos desafios. Tu pensava em desistir, assim, no início? Foi uma época difícil, porque eu também não era maior de idade, a mulher ainda naquela época era só com 21 anos e eu comecei com 17 para 18. Então, eu tive que ir atrás, para abrir conta bancária, eu precisava me emancipar. Então, a minha mãe teve que me emancipar para eu começar a trabalhar no próprio negócio, Então, sim, foi muito difícil, mas o difícil hoje também é. São épocas diferentes, são tecnologias diferentes, são focos diferentes.
Então, é diferente, foi difícil lá, é difícil hoje, mas a gente tem que andar para frente, né, e ter conhecimento, buscar conhecimento, né. Eu fui pela primeira vez este ano na NRF em Nova York, que é a maior feira do varejo do mundo, e isso me trouxe muito conhecimento. E lá a gente aprende que a chave de tudo isso é a persistência e a rapidez. Né? Não adianta você ficar teimando em algo que não vai para frente. Ou procrastinar, né? Não deixar para depois, deixar para depois. Isso. Errou, faz de novo, mas você precisa fazer, né? Então, esse conhecimento, esta busca pelo conhecimento é que faz a gente ir para frente e de uma forma mais leve, né? Porque tu sabe a decisão para tomar, tu sabe o que fazer no dia de amanhã. A gente precisa sempre estar à frente. Isso aí. Falando em amanhã, Rose, qual que é a intenção, qual que é o trabalho que tu espera na frente da PEN esse ano? Pois é, um desafio, né? Boa tarde, então, a todo mundo que nos acompanha. É muito importante esse espaço. Eu também, como mulher, como tive a experiência de ser a primeira mulher presidente do DCE da UX, já há muito tempo. Então, sempre na luta aí por esse tema tão importante que é a luta, a organização das mulheres pela igualdade, né? E a PEN é o órgão, acho que todo mundo conhece, mas é importante sempre ressaltar, a Procuradoria Especial da Mulher, ela é composta por todas as vereadoras que fazem parte da legislatura. Esse ano foi o maior número de mulheres. Nós temos 5 mulheres titulares, mas nesses 4 anos, que praticamente já passaram, 10 mulheres assumiram essa casa enquanto vereadoras. As suplentes, eu mesmo nesse momento estou aqui como suplente de uma mulher que saiu, né, para ser deputada federal. Então, para nós é muito importante e é muito desafiador esta luta de fazer com que as pessoas compreendam a importância de ter mais mulher na política. E uma das coisas importantes que eu também costumo dizer, que o dia 8 de março, né, Cris e quem nos acompanha também, é uma data que nós precisamos de parabéns, nós precisamos comemorar, porque muita coisa realmente foram conquistadas. Eu, assim, nossa, poderia falar inúmeras, né? Estava falando da questão de empresária. Algum tempo atrás, a mulher, para trabalhar fora de casa, precisava autorização do marido, independente da idade. Né? Tudo isso se conquistou através de muita luta. Ninguém deu de presente nada para nós mulheres. Tudo que nós temos foi por uma luta, uma organização das mulheres. Então, nós merecemos parabéns e comemorar nesse dia. Mas, infelizmente, ainda não existe uma igualdade em nenhuma área entre as mulheres. Na política, a gente vê que tem questões diferentes de ser uma mulher na política ou ser um homem. Na própria questão do trabalho, da saúde, quando não tem políticas públicas na educação, na saúde, quem mais sofre, infelizmente, são as mulheres, porque a sociedade ainda exige, ou pelo menos de uma forma, coloca a responsabilidade pelo cuidado dos idosos, das crianças, dos doentes, da casa, ainda sobre as mulheres. Então, é uma luta aí que eu também gosto de ressaltar, que é pela igualdade, né? Ninguém quer ser melhor ou superior, mas enquanto mais do que a metade da população não tiver os mesmos direitos, nós não estamos vivendo a plena democracia, a plena cidadania. E só um dado importante desse ano, pela primeira vez, o IBGE apresentou todos os estados do país, as mulheres são maioria. Sempre tinha um estado ou outro que elas não eram maioria. Hoje, todos e as mulheres no Brasil são 54% da população. Então, não dá mais para dizer, né, os direitos das minorias, né?
porque até pode ser uma maioria que tem sido minorizada, mas é o direito das maiorias que nós queremos e lutamos por igualdade de direitos e de oportunidades. E esse ano tem eleições também, né? É importante também crescer, talvez, a participação da mulher na política, né? Tem vários mecanismos que os partidos usam e a política usa para que as mulheres, as cotas, né? Mas eu digo assim, não adianta tu ter uma cota, 30% no mínimo tem que ser mulheres, mas se não cria outros mecanismos para que as mulheres possam participar. Uma campanha política, estar no parlamento, seja ou no executivo, exige muito suporte. E esse suporte a mulher tem que ter também quanto os homens, né? Geralmente, se uma mulher tem um filho pequeno e se elege, eu já ouvi isso, né? O que tu vai fazer agora com teu filho? Como é que tu vai cuidar dele? Como é que tu vai... Quando acontece com o homem, não tem esse tipo de questionamento. Então, são coisas que aparentemente são sutis, mas que fazem com que as mulheres muitas vezes não se encorajem para participar de uma disputa que já não é das mais fáceis, né? Então, é necessário este debate da igualdade mesmo. Eu acho que, escutando falar, me parece muito que uma mulher abraça muita coisa, né? Tu não acha, Tatiana, tu que acompanha mulheres, assim, acho que a mulher abraça muito, traz muita coisa para ela, né? E como é que fica a saúde mental de uma mulher, querendo abraçar tudo, fazer tudo, fazendo bastante coisa, né? Exatamente, ouvindo as colegas aqui, ambas falando sobre as suas trajetórias, parabéns por essa situação de serem as primeiras em muitas situações. E eu voltei um pouquinho na história e, de certa forma, eu também fui a primeira, independente da psicologia, eu fui a primeira mulher presidente de sindicato aqui no Rio Grande do Sul. Isso me orgulha muito, porque lá na década de 80 isso aconteceu e está ali na minha história. E foi algo que foi desbravado. E eu lembro que quando saí da reunião eu falei, tá, mas eu nem sei o que eu vou fazer, porque a pessoa que conduziu todo o processo me disse, fica tranquila, a gente vai te conduzir para o processo todo e tu vai sair uma excelente líder. E realmente, né, depois de todo o processo, eu percebi que eu consegui. O sindicato, na época, era das escolas particulares. Isto, exatamente, que já tem mais de 30 anos. E fez e faz um excelente trabalho, porque a gente tinha que, na época, ter um projeto, enfim, acompanhar todo um projeto para as escolas não saírem de uma determinada tributação em Brasília, e aí acompanhamos. Então, para vocês verem assim, o quanto realmente a mulher ela tem uma sobrecarga muito grande. E aí a gente pensa, inclusive, na questão de educação, o quanto nos é dado de sobrecarga desde a escola, né? Ou seja, a gente tem que cuidar de uma demanda de trabalho, uma demanda de família, como tu falaste, né? Uma demanda de tarefa do filho, a casa organizada, um trabalho voluntário, muitas vezes, o social, ou seja, tudo tem que estar perfeito, né? Tudo tem que estar circulando. Mas e a gente? Né? E como a gente fica frente a tudo isso? Tem muitas coisas bem importantes no sentido de quem consegue dar conta disso? Quem está muito bem consigo também. Ou seja, quem está com o seu autoconhecimento muito bom. Ou seja, se eu estou muito equilibrada, se eu estou bem, se eu tenho uma determinação, uma persistência, se eu tenho a minha estrutura bem organizada, e aí entra também todo um entorno, até enquanto políticas públicas, sim, eu vou ter esse aparato para poder dar conta dessa demanda. Mas isso aí entra uma minoria que realmente, no meu consultório, por exemplo, eu não tenho uma estrutura de poder, as pessoas que estão lá não são pessoas que podem
ter esse acesso todo. Então, a gente percebe que, sim, as mulheres estão mais fragilizadas. A gente não consegue dar esse parabéns ainda para todas. Por quê? Porque adoecem. Assim como nós somos um número um pouco maior, são pessoas que adoecem também muito mais. Então, enquanto saúde mental, também nós temos um número maior de doença mental nas mulheres. Isso de uma forma geral. Isso vem do quê? Vem da sobrecarga. O nível de depressão é maior, o nível de ansiedade é maior. Então, em todas as situações, totalmente, e de cobrança em todos os sentidos, seja no trabalho, seja na própria família, seja na escola, porque, vamos pensar, ali no casal, tem reunião da escola, quem vai? A mãe, mas tu diz reunião dos pais. Sim. Tu chama para a reunião dos pais, mas só vai mãe. É isso. Exatamente. Alguns casais até fazem, mas são mínimos, sabe? Mínimos mesmo. Mas por quê? Por um legado até cultural de que, não, quem tem o filho, né? Quem a gente vai, mas é o pai, é a mãe quem vai e assume as maiores situações com relação à criança, muitas vezes. Fica doente a criança. Onde fica? A mãe fica em casa. O nível de faltas no trabalho de quem é geralmente maior é da mãe. Então, realmente a gente tem que crescer muito e parabéns entre aspas ainda. Parabéns, eu acho que é para a luta coletiva. As conquistas que nós tivemos enquanto coletivo. E a luta também ela precisa ser coletiva para fortalecermos umas às outras. Eu estava pensando aqui que a gente tem muito a conquistar ainda, já conquistamos bastante, né? Mas o quanto essas conquistas vieram carregadas com até uma pressão, assim, né? Então, se vocês conquistaram isso, então vocês vão ter que lidar com isso agora, né? Vocês vão ter que corresponder a isso. Ou até com a violência que a gente vê que dos homens, né? Que não aceitam, às vezes, ter uma mulher que, não sei, que talvez por algum motivo não quer ficar junto, ou, enfim, daí gera algum momento de violência. Então, quando que essas conquistas também ainda são difíceis, as que a gente tem que conquistar e as que a gente tem já conquistadas, que a gente tem que lidar com as consequências, né? É que esse suporte, né, que a Tatiana colocou aqui, é das políticas públicas mesmo. Porque, por exemplo, eu conheço poucos secretárias mulheres de urbanismo, de trânsito e transporte, de finanças, né? Se tu fores ver, a maioria é educação, saúde, enfim, aquelas coisas que já é o cuidado e a educação e assistência, né? Mas quando tu pensar uma cidade, 70% das pessoas e dos movimentos numa cidade são de mulheres. Porque ou é para comprar um presente que o filho tem que levar, ou para levar isso, ou para buscar aquilo. A locomoção, isso é um estudo. Então, a gente não tem gestores que pensam uma cidade também do ponto de vista das mulheres. Dessa coisa do próximo, do cuidado. Tem pessoas, mães, que não conseguem levar os filhos na UBS porque não tem dinheiro para o transporte. E aí a gente ouve assim, mas marcou uma consulta, perdeu a consulta, tirou a vaga de alguém, mas aquela mãe diz, eu não tinha dinheiro para pagar o ônibus. E tem lugar que o ônibus não vai, que nem Uber vai. Então, quando tu não investe em políticas públicas, tu está mais diretamente atacando as mulheres, porque tu não dá esse suporte sequer para elas conviverem. Imagina para se envolver na política, no movimento estudantil, sindical, que é outro espaço super masculino, assim como o empresarial, né? São espaços dominados mais por homem. Eu também fui 4 anos do sindicato, não na presidência, mas é um horror, assim, o quanto eles são espaços masculinos, né? A forma. E eu acho que é isso. Se não tem um suporte, tudo isso vai gerar estresse, vai gerar a violência, né? Porque o feminicídio é o fim de um círculo, né? Ninguém chega, tá tudo numa boa e no outro dia mata a companheira e tal. E qual é o suporte que essa mulher tem para sair desse ciclo, né? E isso ocorre em todas as classes. É algo que a gente verifica muitas vezes em pequenas
pequenas agressões que parecem brincadeiras de um casal, e eu sou terapeuta de casal, eu vejo isso claramente no consultório, e quando tu aponta isso para o casal, é colocado como, não, mas nós convivemos com essa situação há muito tempo, e principalmente as mulheres muitas vezes não conseguem sequer perceber que aquilo é uma situação de agressividade, é uma situação que não é adequada, mas se acostumaram, convivem assim. E até que elas percebam que realmente aquilo pode ser diferente, ou seja, elas estão em terapia, o que ocorre? Elas se fortalecem. E no momento que a mulher vai se fortalecendo, ela começa a ganhar mais espaço. Então, por isso a importância de, no momento que ela ingressa, que ela tem a possibilidade de ter a sua saúde mental mais estruturada, ela também vai conquistando mais espaço, ela se sente mais fortalecida, ela vai se estruturando mais e ela vai ganhando com isso. Ela vai ganhando porque ela perde tudo, ela recua, ela tem possibilidade de maior enfrentamento, inclusive para criar, enfim, mais características como essa que tu citou há pouco, ser mais determinada, ter mais foco, mais objetividade, que naturalmente as pessoas colocam, essas são características masculinas. A mulher não teve chance, muitas vezes, de desenvolver essas situações. Então, há que se ter um processo todo para que elas também possam desenvolver. Eu diria também, Cris, que a mulher ela é muito mais cobrada. Então, ela precisa dar resultados positivos, né, perante a sociedade, perante o lado masculino. E a mulher, com isso, ela se esforça mais, ela quer mostrar, ela quer desafios, né? E o primeiro passo para uma mulher, ela tem que ser independente, ela não pode depender do marido ou de algum homem, né? Então, ela tem que ser independente. Quando ela consegue o emprego, quando ela trabalha, quando ela consegue comprar as coisas que ela gosta e não o que o marido quer comprar, ela começa a ver uma luz lá no fim do túnel e ela começa a galgar essa escada. E é ali que faz um otimismo florescer nessa mulher e ela vai para frente. Se nós tivéssemos aí 20% das mulheres como nós, que são determinadas, que têm, né, são independentes, teríamos uma Caxias, um estado melhor. Porque a mulher, muito difícil ela desistir na metade. Ela vai até o final, né? Agora ela precisa, sim, ela precisa ter uma organização no seu dia, ela precisa cuidar primeiro de si, né? Você que é psicóloga sabe disso, né? Então, para citar um exemplo, há 30 anos eu faço natação 2 vezes por semana, nem que eu faço às 5h30 da manhã, mas eu faço. Por quê? Porque eu preciso cuidar do meu esqueleto também, né? Então, a mulher, quando ela é determinada, que ela tem foco, que ela tem uma meta, e ela tem um objetivo, e ela tem um planejamento, ela vai em frente, mas não sozinha. Ela precisa ter consigo uma mentora, uma psicóloga, uma assessora. Ela não pode querer ir sozinha para frente, né? E quando ela já tem a sua independência e ela quer crescer, precisa ter alguém do seu lado. E, claro, contando com uma equipe que ajude ela, porque ninguém sabe tudo, né? E a gente precisa dividir as coisas. Precisa dividir, precisa ter um Google em pessoa do teu lado para você conseguir fazer aquilo que é necessário durante o dia. É legal, isso aí mesmo. E daí você também concorda? Acho que as pessoas têm com quem dividir ou que dá um incentivo, porque às vezes a gente também precisa ser complementada, precisa dessa parte também, né? Mas a gente já terminou o tempo desse primeiro bloco, então a gente já vai para um rápido intervalo. Você que não está nos assistindo, não sai daí, nós voltamos já já. A violência política de gênero atinge todas as mulheres.
Para a ONU Mulheres, violência política de gênero é qualquer ação, conduta ou omissão que, com base no gênero, cause dano ou sofrimento a uma ou várias mulheres. O objetivo é prejudicar, limitar e impedir o exercício pleno dos seus direitos políticos. Não importa, parlamentares de direita, de esquerda, do centro, brancas, negras, indígenas, transgêneras, da capital ou do interior. A violência política de gênero alcança mulheres de todos os partidos e de todas as idades. Basta ser mulher. Não podemos deixar que o preconceito e a intolerância falem mais alto. É preciso identificar a violência política de gênero, combater a prática e não reproduzir as agressões. A política deve ser plural e diversa, como a sociedade. A democracia é muito mais completa com a presença de mulheres, de todas as mulheres. Não tolere a violência política. Nos ajude a construir um ambiente político melhor para todas as mulheres. Mulheres, quase sempre dói a alma, dói o corpo, dói a mente, dói o bolso. Entre tantas outras dores, a violência contra a mulher é realidade em nossa sociedade. Precisamos mudar, precisamos agir. Não podemos mais tolerar agressões contra as mulheres. Essas violências serão marcas em nossas vidas, mas podem ser superadas. Qualquer tipo de violência deve ser denunciada. Pois nossas vidas importam. Estamos de volta com Entre Elas, especial do mês da mulher, e nós estamos falando da mulher da atualidade. Aqui com nossas convidadas, a mulher da atualidade mais independente, mais determinada. Mas o que é uma mulher independente hoje em dia? A vereadora Rose, Tatiana e Dalice, acho que todas podem responder. O que é uma mulher independente nos dias atuais? É uma mulher que se vira financeiramente? É uma mulher que consegue resolver as coisas? É uma mulher que tem seu próprio estilo, né? O que é uma mulher independente? Eu acho que é uma mistura de todos esses elementos, né? Porque a mulher independente, ela pode ser independente financeiramente, mas ter uma certa dependência emocional, até com filhos. Acho que quem é psicóloga pode falar melhor disso, né? Mas a independência, eu diria que é uma coisa assim de tu ter coragem, mas a coragem também vem de um fortalecimento de saber que tem outras pessoas te apoiando naquele espaço. Eu estou falando especificamente meu nesse momento. Foi a primeira vez que eu concorri, embora eu já há muitos anos eu participei da política, porque política não é só concorrer, fui de vários movimentos sociais, da OAB, de várias coisas, mas eu dizia assim, eu vou com coragem, porque eu não ando só, eu vou com pessoas, eu represento várias pessoas que pensam como eu trago esta representatividade. Então, para mim, tudo isso está envolvido numa mulher independente, mas acho que aquela independência total não existe. A gente precisa do outro, a gente precisa do debate, da companhia, do coletivo, de se corresponder com pessoas, né? E a questão da violência, eu queria fazer uma relação aqui, ela não é só pela independência econômica, né? Claro que se tu depende daquela situação para sobreviver, eu tenho muitas vezes medo dos filhos, mas a dependência, ela se dá em outras áreas também. E ontem eu tive a oportunidade de participar de um debate, tinha muitas mulheres que têm medidas protetivas e algumas com vergonha.
né? E eu digo assim, não é a mulher que é vítima da violência, que apanha, que sofre qualquer tipo de violência, que tem que ter vergonha, né? É quem faz o ato, é o agressor. E também eu acho que tem uma cobrança muito grande do tipo, mas tu é uma mulher independente, tu trabalha por conta, por que tu fica nesse relacionamento abusivo? Eu acho que cada mulher tem a sua época, o seu momento. Tem umas que não aguentam aquele círculo vicioso no primeira vez, uma voz mais alterada já cortam. Tem outras que às vezes demoram 5, 6 meses, 5, 6 anos, 10 vezes. Mas eu acho que nós fortalecemos essas mulheres, ajudamos essas mulheres, se a gente compreender isso e não culpar. Porque eu vejo, às vezes, muitas mulheres, na própria delegacia da mulher, coisa assim, as pessoas dizendo, mas não é a primeira vez, tu já veio aqui outras vezes, já denunciou, por que tu volta? Porque é muito complexo tudo isso, né? Então, eu acho que nós precisamos ser solidárias nesse sentido de ajudar, de denunciar, de fazer com que essas mulheres, falando especificamente da violência, mas não só, conheçam seus direitos, mas não que haja essa cobrança em cima dela, que ela tome uma atitude e tal, porque isso às vezes vai fazer com que ela fique ainda mais enfraquecida, né? Então, acho que a independência ela é um conjunto de coisas boas. Para resumir. Para resumir. Tatiana. Olha, pergunta ampla essa tua, hein? É difícil, né? Nossa! A gente ia fazer um tema de mulheres independentes. Mas o que é uma mulher independente? É verdade. Eu fiquei aqui falar sobre isso. Né? Então, eu vou falar com as minhas convidadas sobre isso. Vamos lá. Eu fiquei pensando ali, enquanto a colega comentava. Me botou na primeira. Tá vendo? Né? Agora que tu passou, pronto, ficou tudo mais simples. Eu assino embaixo, né? Pode ser. O que eu colocaria assim, ó, claro, tudo que tu colocaste é muito importante, mas eu penso que, primeiramente, a pessoa tem que ter, a mulher independente, eu diria assim, ó, que sinteticamente ela tem que ter um projeto de vida. Ela tem o seu projeto de vida, é um propósito, pode até ser realmente. Ela tendo o seu projeto de vida, ela sabendo exatamente aquilo que o que ela deseja, como ela vai fazer, como ela vai seguir. Claro que para isso assim, ó, ela tem que saber onde ela está inserida, como ela está inserida, com quem ela está inserida, quem é a rede que ela pode contar, de que forma ela pode contar. Eu creio que é o grande formato de independência que ela pode chegar. Então, tenham os seus projetos de vida. Bom, eu para complementar com as colegas, eu diria que a mulher independente é uma mulher livre. Né? Ela tem o poder de decidir o que é melhor para ela. O que faz sentido para ela. O que faz sentido para ela. Mas essa liberdade, quanto maior a liberdade, maior é a responsabilidade. Né? Então, ela tem que ser responsável em cima daquilo que ela escolhe. Né? E nunca esquecendo do caráter e do respeito que isso envolve tudo isso. Né? Cito um exemplo. Se eu não tivesse um marido que fosse parceiro, eu não poderia viajar, eu não poderia estar inserido, por exemplo, na SIC, onde a gente é em 4 presidentes, e os outros 3 são homens, e homens fortes, né? Marco Polo, Expresso São Marcos e o Celestino Louro, e eu sou a única mulher no meio deles, mais o executivo da SIC, que também é homem. Sim. Então, a gente precisa... Com a Rose, né, também. A gente precisa ter, sim, essa liberdade de poder aceitar um convite desses, porque é voluntário, né? Então, você pode aceitar ou não aceitar. Mas também, ao mesmo tempo, é uma faculdade, é uma graduação que você faz. Mas você precisa ter parceiros. Os filhos têm que ser parceiros, o marido tem que ser parceiros, a minha sócia tem que ser parceira para me liberar. Por exemplo, hoje, 5 horas, eu tenho reunião na SIC das 5 às 9, né? Então,
envolve tudo aquilo que você falou. Uma mulher independente envolve tudo o que ela quer. Se eu quero fazer natação às 5h30, eu vou. Se eu não quero, eu não vou. Então, é essa liberdade que te dá a independência da mulher. E não é difícil, mas você tem que se planejar, você tem que organizar e precisa se assessorar. Não queira fazer tudo sozinha. Uma mulher independente não é sozinha, né? Não é sozinha. Não é uma mulher que, por conseguir fazer as coisas, que não precisa ser cuidada, que não precisa ter também poder escolher. Amanhã eu teria que estar na FEComércio em Porto Alegre, mas não vou, porque eu tenho um compromisso maior, que é com as minhas lojas, né? Então, eu não estou indo e estou ficando na loja. É sempre uma escolha, é sempre uma decisão. E tu falando assim, dessa agenda assim, cheia de compromissos, né, que todas têm aqui, eu também me lembrei daquela frase que diz: cuidado com o vazio de uma vida ocupada demais, de uma mente, alguma coisa assim. E que eu acho que é um desafio da atualidade, né, principalmente das mulheres. Então, a gente tem casa, marido, filho, trabalho, né, trabalho voluntário, enfim, outras coisas. E aí, às vezes, falta um tempo para nós, né? Falta aquele tempo, assim, porque como é que a gente vai ter... Porque é como se fosse um descanso para conseguir cumprir todos esses compromissos. E eu acho que faz sentido, né, nessa atualidade, assim, que a gente também precisa se preocupar com estar sempre ocupada. Porque a gente não precisa estar sempre ocupada, a gente pode ter um espaço para nós. Tatiana, eu acho que pode começar dessa vez. A Roja Padura. É importante que a gente esteja muito presente em qualquer atividade que a gente está. Por exemplo, nós todos aqui, né? Porque estamos nós 4, mas nós temos várias pessoas aqui que estão trabalhando também para que esse programa saia de uma forma muito bacana para quem está assistindo. E todas essas pessoas estão certamente presentes e plenas nas suas atividades nesse momento. Isso é muito importante, que a gente esteja completamente presente naquilo que a gente está fazendo no momento. Então, por exemplo, se eu estou numa reunião, eu tenho que estar presente completamente naquela reunião. Se eu tiver que estar naquela reunião e pensando no outro compromisso que eu deixei de estar ou que eu tenho daqui a pouco, certamente eu não fiz uma escolha adequada. E aquilo vai me gerar ansiedade e aquilo, ao longo do tempo, se eu fizer acúmulos de situações ou escolhas erradas, a minha mente e o meu corpo irão me cobrar de alguma forma. Tudo que eu tiver que fazer, eu tenho que fazer com muito critério, pensando justamente na minha saúde emocional. Ou seja, a minha organização de dia, de semana, de mês, ela tem que fluir de uma forma harmônica. Ou seja, eu não posso fazer mais coisas do que aquelas horas me permitem e, ao mesmo tempo, aquilo de excesso de situações, por quê? Se o meu trabalho me exige X horas e eu estou ficando XY, por que será que eu estou ficando XY de horas, né? O que eu estou precisando mostrar que está encoberto atrás disso. Então, toda vez que eu converso com alguém que vem para o consultório, eu sempre pergunto como estão todas as áreas da vida. Até uma área de lazer. Como é que está o teu lazer? O que tu está fazendo para ti? O que te dá prazer em fazer? Qual atividade? Geralmente eu não tenho tempo, eu não posso. Não. Qual é o tempo que tu faz? Que seja 5 minutos. E as pessoas sabem responder? Às vezes não. As pessoas às vezes têm que parar um pouquinho, elas têm que pensar. Mas com o passar do tempo, começam a organizar o seu tempo e por isso elas estão lá, elas começam a redimensionar e saber que daquele período em que elas estão acordadas, é necessário que elas parem e dediquem aquele período para elas. E elas sabem o que dá prazer para elas, o que elas gostam de fazer? Elas começam a identificar. Começam. Às vezes eu fico pensando que as pessoas sabem, às vezes porque está tão indo, né, no fluxo. Isso, vai fazendo e às vezes sem consciência. Tem pessoas que às vezes
Por exemplo, quer ver? Agora na pandemia, até um caso muito interessante. Eu tendo uma menina de 20 e poucos anos e sentia que ela precisava fazer algo e não conseguia identificar o quê e não sabia. E aí a gente foi vendo e ela, enfim, cantava em coral, mas ela cantava, né? E de repente ela começou a se dar conta que ela poderia fazer um podcast. E ela começou a fazer aquilo com um prazer enorme. E ela acabou realizando isso e fazendo, e ela faz ainda. E aquilo deu um prazer tão grande para ela, e com milhares de audições ali, e aquilo acabou dando algo muito bom. Não, eu ia comentar que quando eu falei que nós merecemos parabéns enquanto mulheres, mas que a gente precisa de muita luta ainda, né? E eu queria citar, já que estava se falando aqui, o quanto seria bom as mulheres terem tempo para se dedicar a si, cuidar de si, que é muito necessário isso. Porque eu vejo toda essa sobrecarga, que é um pouco, não é da natureza das mulheres, mas é da cultura, né? Que a cultura faz com que a gente precise, parece que tu tem que ser melhor, começar... Quando eu comecei a dar aula na universidade, eu era muito nova, e eu me lembro que depois de uns 2, 3 meses vieram me dizer assim, bah, prof, agora eu acredito que tu é professora, eu pensei que tu era monitora e estava atochando, diziam assim, lá antes de Cristo. Mas eu fiquei pensando, um homem tu nunca vai começar do zero para daí começar a dar nota, né? Tu parte lá de cima e se caso pisar muito na bola, tu vai tirando nota, né? Então, eu acho que não existe condições iguais para as mulheres. Aqui eu falei da educação, do trabalho, mas se nós pensarmos essa questão da segurança, né? A segurança, eu quero fazer alguma coisa para o meu bem-estar e eu não tenho durante o dia. Eu não consigo fazer à noite. A cidade não é segura para os homens também, mas é muito mais. Tu vai num grupo de homens no domingo de manhã, correu 2, 3 de bicicleta, não tem problema nenhum. Vai as mulheres, é mais difícil. Então, as políticas públicas envolvem uma série de coisas. Isto que eu nem vou falar, e que eu acho que seria caso quase de um outro programa, Cris. Já estou me convidando. Estou aceitando sugestões. De quantas mães são mulheres que não têm companheiros, marido para criar os filhos, é muito grande o número de mães solos, muito mais do que se pensa e do que se conhece, porque não existe um levantamento muito concreto disso. Quantas mães precisam, além de cuidar da casa, dos filhos, porque elas foram por mercado de trabalho, as mulheres, mas não foram todos os homens que vieram para dividir o trabalho de dentro de casa. Então, isso é uma falta que ainda faz. E não é assim, ele me ajuda. Ele não precisa me ajudar, ele tem que dividir o trabalho comigo, porque se eu trabalho fora, ele também, o trabalho de dentro de casa é de ambos, então é uma divisão de tarefa. Quanto desse debate, ou quantas mães ainda precisam cuidar dos filhos, da sogra? Não é só da sua mãe, muitas vezes é da sogra que ela cuida, que está doente, ou dos idosos, né? Então, eu acho que são, para que a gente conquiste essa almejada independência, liberdade, que é um sonho de todas nós, a gente precisa realmente de políticas concretas, de incentivos concretos às mulheres. Quantas mulheres têm acesso pelo SUS a um tratamento de terapia? Que seria todo mundo poderia ter, deveria ser um direito, né? O tratamento da saúde mental é um direito constitucional, mas quantas conseguem chegar lá? Então, acho que são coisas que eu não gostaria de acabar o programa sem pontuar a necessidade dessa luta de continuar nós, cada uma de nós aqui individualmente, mas também numa sociedade, num coletivo, pensando nas outras mulheres que, infelizmente, não tiveram a mesma oportunidade que nós aqui, que estudamos, que, enfim, superamos muitas dificuldades, não foi fácil para ninguém, mas tem muita gente que não consegue essa oportunidade e isso não é justo, né? Então, era isso que eu queria
me despedir, né? Que eu acho que já está no fim falando. E acho que a Idalice também tem alguma coisa para complementar. Isso, eu também quero complementar nesse lado da segurança e tudo mais. Em primeiro lugar, 24 horas é para todo mundo, né? Todo mundo é 24 horas o dia e você faz daquele dia aquilo que você achar indispensável ou tu dá preferências para fazer naquele dia. Então, você precisa, de novo, fazer a tua agenda diária. Então, 24 horas para todo mundo, você escolhe quanto quer dormir, quanto quer tirar para si, e é necessário, foi comentado aqui pelas colegas, com certeza é necessário tirar um tempo. Por isso, a prioridade durante o dia, né? E é constatado que a mulher em casa trabalha 8 horas a mais por semana do que o marido, porque ela tem o lado feminino e ela tem essas tarefas, ao invés de dividir ou o marido ajudar, é ela que faz, tá? Então, é outro ponto que eu queria colocar, que realmente a carga da mulher no lar é maior que a do homem, né? O homem está sempre pronto. Né? Mulheres, quando ela pensa em ir para a cama, vai mais 40 minutos, né? Até e é um trabalho sem fim, né? É isso, é uma coisa sem fim. Invisível, né? Invisível. Só nota quando não fez. É, isso, só nota quando não fez, com certeza, né? Então, queria deixar isso, né? E agradecer por estar aqui, poder compartilhar um pouco da experiência que a gente tem, né? Também nós, lá na loja, a gente é um público predominantemente feminino. Nós temos 35 mulheres e um homem. Um homem, para dar essa quebrada. Também, Rose, chegou uma nova lei, né, que empresas com mais de 100 funcionários precisam divulgar o salário, né, em órgão público, para exatamente chegar à equiparação salarial entre homens, mulheres, brancos, negros, né, independente de gêneros. As empresas com mais de 100 funcionários já é lei e elas são obrigadas a publicar no diário a questão salarial. Isso traz um pouco para a igualdade, porque a gente sabe que mulheres executivas, que nem os homens, ganham 20% a menos. Né? Então, com talvez... o mesmo trabalho. Com o mesmo trabalho, com o mesmo conhecimento igual, tem que ser exatamente igual, né? Então, talvez isso, né, a gente consiga elevar um pouquinho, já que reduzir salário não dá, mas dá para aumentar, equiparar o salário das mulheres, independente de gênero, de número, de cor, de raça, tá? Então, eram duas coisas que eu queria colocar nesse teu programa, que foi um prazer participar. Obrigada, Idalice. Tatiana, quer deixar uma mensagem final também? É que neste 8 de março nós possamos pensar muito mais em nós mesmas e que, pensando em nós mesmas, a gente não imagine que isso seja uma ação egoísta. Muito pelo contrário, isso é uma ação de uma forma geral, onde a gente também está pensando na população maior, porque se nós, mulheres, estivermos de bem conosco, certamente nós estaremos de bem com todos nós. E aí é uma ação do planeta como um todo, estaremos de bem de uma forma geral, ou seja, a humanidade estará bem. Tem uma frase, um pensamento que diz que, enfim, que se a gente estiver bem, se a gente estiver feliz, a gente vai conseguir fazer os outros felizes, né? Então, acho que esse é primordial, a gente estar feliz e estar bem consigo mesmo para poder também fazer isso ao nosso redor, ao nosso entorno. E eu acho que é por aí, né? E acho que é isso que a mulher procura também, estar bem entre saúde e se envolve o corpo e mente. Então, meninas, muito obrigada por terem aceito o convite, Rose, Tatiana e Idalice. Eu acho que a gente conseguiu, né, com uma vereadora, trazer essa área mais política, também com a tua experiência, a Tatiana com um pouco do conhecimento que ela tem, assim, de consultório, que ela acompanha, e a Idalice também traz essa visão de empresária, também lida com um pouco mais de homens lá nos sindicatos, um pouco mais de mulher lá na loja, um pouco não, né, quase toda predominante mulheres. E acho que vocês conseguiram trazer uma visão bem boa e a gente complementar aqui no programa. E ficou, acho que um resultado bem bom. Tomara que o pessoal que está nos assistindo goste do resultado. Um prazer dividir esse espaço com vocês, nossos convidados, e com você que está nos assistindo. E até um próximo Entre Elas.